Se houve um momento em que o nada existiu, nada existirá por toda a eternidade. Afinal, do nada, nada pode vir. Uma coisa me parece óbvia: coisas existem. Basta apenas você olhar à sua volta, basta apenas você perceber o mundo que te cerca. Até me lembro de Descartes, quando disse: penso, logo existo. O fato de você pensar necessariamente pressupõe a sua existência. Uma coisa é certa: você existe, nós existimos, o mundo existe. E do nada, nada pode vir, como já disse. Se do nada, nada pode vir, qual é o princípio de tudo? De onde vieram todas as coisas? Só pode ser Deus a explicação para todas as coisas. Lembra? O ser eterno, o ser necessário, do qual todas as coisas vieram, aquele que move todas as coisas, mas que não foi movido por ninguém, aquele que é causa de todos os efeitos, mas que não foi causado por ninguém. Ele é a causa incausada, o motor imóvel, o princípio. Quando se fala de coisas que existem, e volto a dizer, isso é óbvio, e não pode ter vindo do nada, só pode ter vindo de Deus. Deus é o princípio. Se Deus é o princípio, Deus é o alfa, eu pergunto, qual seria o fim? Se Deus é o alfa, qual seria o ômega? Muitos acreditam, talvez, que o fim seja a morte. Será? Me lembro de Schopenhauer, quando dizia que a morte é comparável ao pôr do sol, que representa, na verdade, ao mesmo tempo, o nascer do sol em outro lugar. Me lembro, algum tempo atrás, até o artigo que escrevi sobre o sentido da vida nasceu de uma palestra que eu fiz, e algumas pessoas que assistiram essa palestra me pediram para escrever alguma coisa sobre isso. Então eu escrevi um artigo que levou, que recebeu o mesmo título, O Sentido da Vida. E me lembro que eu estava vivendo um contexto extremamente difícil, porque foi poucos dias depois que eu perdi um grande amigo, na verdade, considerava como irmão, não é? E doía pra caramba, a saudade apertava, e eu me vi numa situação muito difícil. Falar sobre o sentido da vida num contexto como esse, experimentando a dor da perda. E aí eu até, na oportunidade, escrevi um pouco sobre a morte. Morte, qual o seu significado? Qual o seu alcance? O que realmente é a morte? Seria a cessação do processo vital, a dissolução da estruturação molecular, separação da alma e do corpo, falecimento, início ou fim de um ciclo vital. É difícil aceitar a morte. Compreendê-la é para poucos. Tirar o seu véu, isso talvez seja impossível. Como esperá-la? Que tipo de postura assumir em relação à morte? A verdade é que a Senhora Morte, mesmo sendo uma das maiores certezas que temos, é, ao mesmo tempo, uma das mais intrigantes incógnitas. Ela nos surpreende em meio às nossas esperanças. Em seu bornal, ela traz consigo, entre outras coisas, a sua inexorabilidade. Todos caem sob sua foice, em vão se geme diante dela. Mais cedo ou mais tarde, eis aí a morte, o vazio, o abismo, a saudade. A morte é implacável. Ela chega com ou sem aviso. Tudo fica para trás. Nascer e morrer, por vezes parece um absurdo. Muitos, como já disse, acreditam que a morte seja o fim, que tudo acaba quando ela chega. Será? Se isso for verdade,
se o ponto de chegada, se o fim é realmente a morte, fica tudo muito sem sentido. Isso significaria, por exemplo, passar toda a vida enfrentando esse desafio diário que a gente enfrenta e depois morrer, apodrecer e se transformar em comida de vermes. Que sentido haveria nisso? No entanto, tudo faz sentido quando você percebe que a última inimiga a ser vencida é a morte. A última batalha a ser travada é contra ela. Ó morte, onde está a sua vitória? Olhando para Cristo, para nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que Ele morreu por nossos pecados, foi sepultado, mas Ele ressurgiu no terceiro dia, isso de acordo com as Escrituras, as Sagradas Escrituras. Ora, se nós pregamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Se não é, olhamos para toda a nossa existência, e mais uma vez eu repito, e olhamos para a morte como se fosse o fim, tudo fica sem sentido. Mas se olhamos, por exemplo, para Cristo ressuscitando como primícia daqueles que morreram, começa a fazer mais sentido. Se olhamos para Deus, portanto, como princípio, mas também como fim, tudo passa a fazer mais sentido. Então, se nós só olhamos para Cristo, colocando nossa esperança só enquanto a vida está presente, não olhamos para a morte e depois para a ressurreição, nós seríamos dignos de lástima se não acreditássemos na ressurreição, na vida depois da morte. Então, o último, eu diria, compromisso, a última batalha, a última luta, sem dúvida, é contra a morte. A Sagrada Escritura muitas vezes menciona isso, quando se fala, por exemplo, a morte, onde está o teu aguilhão, onde está a tua vitória? O poeta já dizia: o que chamamos o princípio é muitas vezes o fim, e terminar é começar. O fim é lá de onde partimos. Eliot falava sobre isso. Então, mais uma vez eu repito, Deus é o princípio, mas Ele é também o fim. Ele é o alfa, mas é também o ômega. Nesse contexto todo, fica importante mencionar, pensar sobre algumas palavras que muitas vezes a gente repete, mas não pensa sobre elas. A palavra religião, por exemplo, chegou até nós pelo latim, religare. Agora imagina, eu não sei falar nem português bem, imagina eu apelando para o latim, mas vamos lá. Religare. Religare, uma tradução livre, seria religar. A palavra religião, portanto, significa religação. Então, é importante fazer algumas perguntas. Para eu religar uma coisa, o que necessariamente precisa ter acontecido? Eu posso, por exemplo, vou melhorar a pergunta, eu posso, por exemplo, ligar alguma coisa primeiro e depois desligá-la para que eu possa religar. Isso é o óbvio, porque eu não posso religar uma coisa que nunca foi ligada antes. Eu não posso religar este computador se eu nunca o liguei antes. Então, primeiro é preciso estar ligado em um momento, desligado em outro, para que eu possa religar. Então, aí a pergunta: a quem nós estávamos ligados a um princípio e precisamos o quanto antes nos religarmos? Sim, a Deus. Estávamos ligados a Deus, nos desligamos dele. Se você apelar para a Sagrada Escritura, o que nos desliga de Deus? O pecado, o mal. O mal é o que nos afasta de Deus. O bem é o que nos aproxima dele. Então, a palavra religião é muito importante. Religação. Nós estávamos ligados a Deus, nos desligamos dele e precisamos o quanto antes nos religarmos. Outra palavra muito importante, que também chegou até nós pelo latim, a palavra conversão. Numa tradução livre seria voltar-se ao ponto. Conversão significa, portanto, voltar ao ponto do qual nós saímos.
E de qual ponto nós saímos e para qual ponto devemos voltar? Mais uma vez, a resposta é Deus. Lembra dos seres contingentes que nós falávamos no outro vídeo? Seres contingentes apontam necessariamente para um ser necessário. Afinal, do nada, nada pode vir. Viemos de Deus e devemos voltar para Ele. O ponto de partida é, portanto, Deus. O ponto de chegada também é Deus. Tá certo? Agora, se Deus é o ponto de partida e é também o ponto de chegada, qual seria o caminho?